Olá, boa noite. Estamos chegando com a primeira edição do Norte Entrevista, aqui pela TV Norte Tocantins. E a partir de hoje, todos os sábados, estaremos recebendo uma personalidade da política, da economia, da comunicação, da saúde, dentre tantos outros setores da sociedade. E para a nossa estreia, recebemos hoje o jornalista, advogado, comentarista político, Luiz Armando. Luiz, desde já, muito obrigado pela gentileza, boa noite a você, aceitou o nosso convite prontamente para estar com a gente nesse primeiro programa, na estreia do Norte Entrevista. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, e parabenizar essa oportunidade, esse programa, que é uma janela muito importante, justamente agora que o processo eleitoral deve estar começando, Então é um prazer estar aqui abrindo esse trabalho com você. E Luiz, vamos falar muito de política hoje. A gente começa falando que essa semana foi uma semana bastante movimentada no cenário político tocantinense. E um dos atos do governador nessa semana, que foi a suspensão da concessão aí do Jalapão, Luiz. Foi um momento que ele estava participando ali de um evento e de repente, de uma hora para outra, ninguém esperava aquilo, né? Foi um ato político, Quitani, a decisão do governador. Na verdade, essa decisão do Vanderlei Barbosa, ela é contraditória e paradoxal, porque, veja bem, o governador aparentemente tinha uma posição e o governo outra. Então, havia uma falta de sintonia. Assim que assumiu o governo, o Vanderlei foi lá aos deputados e disse que manifestou-se contra a concessão, que ia rever a concessão. Ele foi uma reunião com todos os deputados. Só que, nesse mesmo momento, o governo editou decretos regulamentando o procedimento da concessão, ou seja, estabeleceu prazos para as audiências públicas, remarcou audiências públicas, ele publicou decretos, ele criou grupos para analisar as áreas que seriam concessionadas. Então, aí, de uma hora para outra, ele decide que não vou fazer mais a concessão. Então, foi uma decisão muito, de certo modo, até passional, porque ele ficou ali, ele decidiu ali junto com os moradores do Jalapão, e numa audiência que nem precisaria da participação dele. Então, é intuito que ele já foi para ali para dizer aquilo. Então, ele já pensou, foi ao Jalapão justamente para fazer uma manifestação ali, que fazendo ali, evidentemente, que teria muito mais repercussão do que ele decidiu isso no Palácio Araguaia. Agora, Luiz, alguns deputados já se posicionaram que estão felizes com a situação, mas assim, o que a gente fica meio à deriva na situação é que foi aprovado o projeto, né, Luiz? Sim, os deputados, veja bem, os deputados aprovaram, autorizaram o governo a iniciar o processo de concessão. Exato. E aí o governador interior disse que vai mandar outra lei para retirar o Jalapão da concessão. Então aí no mínimo há um choque de pensamento entre o governador e os deputados. E os deputados calaram-se nessa decisão do Vanderlei Barbosa. Agora, na questão da decisão em si, o governador trocou a parte pelo todo, ou seja, ele já tinha uma audiência, inclusive marcada para quarta-feira. Então, a audiência pública ela segue determinados formalismos, ou seja, não é ouvir só a categoria, o diretamente interessado, tem que ouvir a população, porque aquele território não é um território dos quilombolas, não é um território só daquelas pessoas que moram no Jalapão, é um território que pertence ao poder público. Inclusive as áreas a serem concessionadas, que estavam no processo de concessão, são terras tituladas para o governo, não tem terra de particular. Então, a decisão do governador foi uma decisão muito, assim, aparentemente sem qualquer estudo técnico, até porque se tivesse um estudo técnico, ele indicaria, seria favorável à concessão, porque a própria lei exclui da concessão as áreas dos quilombolas, as áreas tradicionais. Tudo bem. Luiz, outro assunto também alardeado essa semana foi os pedidos de impeachment, que chegaram até a Assembleia Legislativa, foram protocolados. O presidente segurou essa semana, disse que é só na semana que vem que vai trazer o resultado. Mas, assim, uma colocação do presidente, Luiz, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa abertura do voto, né? Ele disse que é o seguinte: se tiver o impeachment, os votos, a gente vai mexer no regimento e os votos serão
abertos ou deixa de ser secreto. Isso pode acontecer legalmente, Luiz? O Quintanilha, há uma confusão. As declarações do presidente da Assembleia estão gerando confusão aí na cidade e no Estado, né? Ele hoje, por exemplo, já disse que vai só a semana que vem que vai receber o parecer da Procuradoria, né? Ele está defendendo o quê? Ele está defendendo a mudança do regimento interno da Assembleia, porque no regimento interno determina que a votação para aceitação, não é o impeachment, não, para aceitação do pedido do parecer de impeachment, para abrir o processo, o voto tem que ser secreto. Isso está lá no regimento, no artigo 211, né, do regimento interno. Não, no artigo 223 do regimento interno. Agora, só que para mudar o regimento interno, como o próprio regimento interno determina, não precisa de uma proposta de emenda à Constituição. Ele mesmo pode, uma canetada. Ele mesmo pode, por decreto legislativo, mudar o regimento interno. É só ter o apoio de 2/3 dos deputados, pronto, muda o regimento interno, que tem prazos menores do que os prazos para poder ser apreciado uma proposta de emenda à Constituição. Até porque na PEC, na Constituição do Estado, não trata de impeachment. A Constituição do Estado não trata de procedimento do processo do impeachment. A Constituição só fala que os crimes de responsabilidade do governador serão investigados, serão julgados, processados pelos deputados. Lá não fala do procedimento. O procedimento aparece lá no regimento interno. Então, o que o presidente quer é mudar esse regimento, porque no regimento está que tem que ser por voto secreto, e isso termina causando demora por causa dos prazos, tem prazos regimentais para ser cumpridos, tanto na PEC, que são prazos maiores, como na mudança do regimento, que são prazos menores, mas ambos vai extrapolar aí o recesso legislativo, que começa dia 15 de dezembro. Então, do ponto de vista político, essa decisão do presidente da Assembleia termina atrasando o processo e favorecendo o governador afastado, porque dá tempo do STJ julgar ou não, e até chegar em março, abril, completa os 180 dias de afastamento do governador, ele retorna, porque não foi julgado. Agora, já existem aí alguns deputados assumindo que são contra o impeachment de Mauro Calleschi, que votariam contra. Aqueles 17 deputados, você acredita que estiveram naquela reunião, você acredita que esses 17 deputados vão votar a favor desse impeachment? Quintanilha, há uma pressão política de Calleschi, do grupo de Calleschi, e uma pressão política do grupo de Vanderlei Barbosa, né? O Vanderlei pelo impeachment e o grupo de Calleschi pelo não impeachment, certo? Porque o impeachment, ele pode, inclusive, interceptar uma possível decisão do STJ. A defesa técnica do Calleschi no STJ, ela é muito, muito contundente, ou seja, termina dando indícios de que o STJ pode voltar atrás. Então, o dilema da Assembleia e do Vanderlei agora é o prazo para fazer esse impeachment, porque se não tivesse impeachment, o Calleschi pode voltar, porque a Justiça vai analisar o recurso, reconsideração, o pedido de reconsideração. Agora, veja bem, se os deputados quisessem votar pelo impeachment, teve uma reunião a semana passada com 17 deputados. O impeachment precisa só de 2/3, só de 16. Então tinha uma pessoa além do quórum. Então, se eles quisessem, eles já tinham colocado isso. Mas o presidente da Assembleia vem com uma questão administrativa do voto, tirar o voto, ser secreto, abrir o voto, quando ele podia colocar a votação. Na verdade, está lá no regimento. Agora, do ponto de vista jurídico, a preocupação do Antônio Andrade é pertinente, porque na Constituição só existem 3 condições que o voto tem que ser secreto no parlamento. E lá não está o pedido de impeachment. Tanto que no impeachment de Dilma, por exemplo, o STF determinou que o voto da comissão que daria o parecer para ir a plenário, tinha que ser aberto. Os deputados estavam querendo fazer o voto secreto. Então o STF decidiu que foi aberto. Então, assim, E a votação também, depois do plenário, foi aberta. Aberta. Então a Constituição, ela diz que só tem três momentos que pode ser fechado, né? Um é escolha de magistrado, outro é escolha de diplomata, são 3 condições. E lá não está a condição, o impeachment de presidente ou de governador. Então aí o argumento que pode ele ter para esse voto aberto é que a decisão pode ser questionada em função dessa decisão do STF.
entendeu? Então, assim, ele tem uma justificativa jurídica para querer o voto aberto. Mas aí por que não se propôs isso antes, propôs isso agora? Então, os prazos estão correndo. Em abril, termina o afastamento do governador afastado. Agora, Luiz, esse voto sendo aberto, os deputados teriam coragem de votar mesmo. Como é que é essa história, Luiz? Nos bastidores, Luiz. A política é muito dinâmica, né? Metaforicamente dinâmica. Metaforicamente, né? Agora, tem pelo menos meia dúzia de deputados aí que não estão presos, entre aspas, né? Por causa da ação de Mauro Carles. Por exemplo, tem algumas ações que o Mauro Carles responde na justiça que elas foram motivadas por ações administrativas e políticas de Mauro Carles na defesa desses deputados. Ou seja, lembra daquelas questões do funcionário fantasma, né? Lembra aquela questão lá do bico papagaio, lembra a questão do lixo hospitalar em Araguaína. Então, assim, o Mauro Carles atuou diretamente para que esses deputados não tivessem assim uma vida ruim desses processos, né? E isso terminou causando problemas ao Carles, tanto que nas investigações, nesse afastamento, tem várias questões colocadas que derivam dessa interferência de Carles em prol desses deputados, que agora tem que decidir se vão votar contra a pessoa que o defendeu, né, ou a favor do Estado. Tá bom. Luiz, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Luiz volta com a gente volta falando aí sobre eleições 2022. Rapidinho, até já. Já estamos de volta com o Norte Entrevista e hoje recebendo aqui o comentarista político, jornalista Luiz Armando. Luiz, outro assunto essa semana que também chamou a atenção e que os aliados de Carles comemoraram empolvorosamente a respeito do arquivamento do inquérito contra o Carles. Mas aí, esse inquérito tem a ver com o inquérito policial da Polícia Federal que está agora trabalhando e que ocasionou o afastamento do Mauro Carles, Luiz? Como é que é esse inquérito aí? Que daí é o seguinte, quando a coisa está ruim, com uma coisinha boa, a pessoa se alegra. Faz a festa. Mas essa questão dessa decisão do juiz eleitoral Lauro Maia, aqui em Palmas, né? Ela não tem muito a ver com esse processo que corre no STJ, né? Porque o doutor Lauro Maia, ele decidiu pelo arquivamento dessa ação eleitoral, né? Protocolada pelo promotor, porque o promotor pediu, justificando que não tinha encontrado provas, não havia provas de cometimento do crime político, né? Do crime eleitoral, né? Então, assim, não houve crime eleitoral, mas pode ter havido um crime. Ou seja, então aí houve a suspeição, claro, porque o promotor, o promotor é casado com uma senhora que exercia a função de confiança do governo Carles, né? Então houve essa suspeição aí na cidade, né? Mas o promotor, do ponto de vista técnico, estava correto, ou seja, se ele não conseguiu provar, fazer ligação do desvio com a eleição, ou seja, o cara pode ter desviado aqui, mas o dinheiro que ele desviou não entrou na campanha eleitoral, não há crime eleitoral. Então haveria o crime que, supostamente, que agora está sendo investigado pelo STJ. Então essa decisão do juiz, ela não interfere em nada no processo que está no STJ. A defesa de Mauro Carles até incluiu isso na sua petição de reconsideração, falando que o juiz tinha dito que não tinha havido crime eleitoral e coisa e tal, né? Mas nada a ver, porque lá no STJ o governador não está sendo julgado por crime de responsabilidade, não está sendo julgado por um crime político, ele está sendo julgado por crimes comuns, que é a competência do TJ, lá, que é lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, que não tem nada a ver com crime político ou eleitoral. Então essa decisão do juiz Lauro Maia não interfere em nada
nesse procedimento que está sendo processado no STJ. Tudo bem. Luiz, 2022 está aí, ó, bem pertinho, né? O ano eleitoral, escolha de deputados federais, estaduais, governadores, senadores, presidente da República, e a gente traz aqui para o nosso estado eleições para o governo do estado. Nesse momento, Luiz, a gente observa muito Eduardo Gomes, senador Eduardo já correndo o estado, Marcelo Miranda, Paulo Mourão. Nesse momento nós já temos definido algum candidato ou somente balão de ensaio? Ou, como governador agora interino, o Vanderlei já é candidato? Bom, o Vanderlei naturalmente ele tem condições jurídicas de ser candidato. Ele é vice-governador, mas ele pode ser candidato a qualquer cargo, né? Então ele desincompatibiliza e é candidato. Então, se o Carlesse não retornar e ele no governo, ele pode também ser candidato à reeleição, né? Então, assim, ele pode ser candidato, ele tá tentando formar uma base partidária e política aí, né? Só brigando sem partido ainda, não filiou-se a partido ainda. Ele estava querendo para o PDT, né? Mas com o Jairo Mariano, que é ex-presidente da ATM, mas ele não filiou-se a partido nenhum até agora. Agora, veja bem, o cenário atual, ele está demonstrando que vai convergir para 3 candidaturas: Eduardo Gomes, Vanderlei Barbosa e Paulo Mourão, do PT, né? Aí as outras vagas serão negociadas, né? Então, assim, o problema maior de Vanderlei Barbosa é que ele tem pouco tempo para fazer essa articulação, porque além de ele estar preocupado com essa questão de sai ou não sai do governo, né? Ele tem que preocupar em formar uma base e governar, porque se ele não governar, ele não vai ter nada para mostrar na campanha eleitoral. E evidentemente que Eduardo Gomes, por exemplo, Eduardo Gomes tem uma estrutura financeira muito maior que a de Vanderlei Barbosa, né? O suplente de Eduardo Gomes, por exemplo, é um grande empresário nacional aí, com muito dinheiro, e que certamente vai querer assumir o lugar dele no Senado, né? Então, assim, aparentemente tem 3 potenciais candidaturas para 2022 no estado: o senador Eduardo Gomes, que deve vir com apoio aí de Jair Bolsonaro, né? O Paulo Mourão, que deve vir com apoio de Lula, né? São essas candidaturas que estão na pasta. E Vanderlei Barbosa vai ter que construir uma história aí, né? Talvez se alia a Cátia Abreu, né? A Masta, esse grupo aí. Há indícios de que a prefeita Cintia Ribeiro pode apoiá-lo, no caso de ou seja, a prefeita Cintia Ribeiro não tem aresta com Vanderlei Barbosa e até agora não firmou compromisso com nenhuma candidatura. E a Cintia Ribeiro é certamente uma grande cabo eleitoral no estado, não só na capital, mas no estado. A Cintia Ribeiro seria um bolo na cereja de um candidato? Sim. E ela não tem aresta com Vanderlei, inclusive eu fiquei sabendo que eles estão conversando. Assim, os assessores de ambos estão conversando para haver um entendimento, né? Só que está todo mundo desse momento pisando em ovos, ninguém sabe o que vai ser, se Carlesse vai votar, se não vai. Principalmente porque é o seguinte, né? Ele, para ser candidato, Luiz, e ficar encorpado, teria que estar no governo. Sim. Né? E em março, o Carlesse pode voltar ou não. Né? Existe esses 2 pontos aí. Porque sem um mandato, por exemplo, sendo só vice, fica um pouco complicado, né, Luiz? Eu creio que o Vanderlei Barbosa não seria candidato aí sem o apoio do governo. Tanto que um dos motivos do racha dele com o Carlesse foi porque Carlesse não ter assumido que ele fosse o candidato do governo, ele, Vanderlei, fosse o candidato do governo, né? Então o Carlesse estava ali tentando... mas foi um racha silencioso, né? Sim. Porque ninguém sabia, né? Até porque quando ele assume o governo, me recordo, Luiz, ele fala que ia dar prosseguimento ao que estava acontecendo. Isso um dia depois, né, que Carlesse foi afastado, ele disse isso. Mas na outra semana já mudou os secretários, né, Luiz? Mas a situação internamente era completamente diferente. Ou seja, o Vanderlei há muito vem reclamando, né, do tratamento que Carlesse dava a ele. Então, assim, inclusive tanto que o Vanderlei estava andando sozinho pelo Estado, interferiu aqui na eleição da presidência da Câmara de Vereadores, então ele estava andando sozinho, assim, sem o apoio do governo do Estado. Ele há muito mesmo, as relações dele, tinha até problemas com o assessor direto de Carlesse no gabinete, já teve problemas muito sérios ali no gabinete, com o pessoal bem mais próximo de Mauro Carlesse, tiveram discussões, embates lá
não muito republicanos. Muito bem. Agora, Luiz, corre por fora também, por exemplo, Ronaldo Dimas, né, também o ex-prefeito de Gurupi. O Quinta, na verdade, o Ronaldo Dimas e o Laurez Moreira, tem mais de 3 anos que ele vem compondo com o Eduardo Gomes, né? O Eduardo Gomes tem de certa forma, sustentado essa aliança política com Ronaldo Dimas e Laurez Moreira. Então, tudo indica que eles não têm voo solo nesse aspecto. Então, eles estão fazendo essa movimentação política, né? E certamente podem tentar outros mandatos, né? Um dia eu conversei com o Eduardo Gomes e ele disse: Luiz, nós estamos conversando, na chapa cabe muita gente, tem muita vaga na chapa, mas não tem tanta vaga na chapa, né? Tem só o governador, o vice, né? E o senador, né? E 2 suplentes, então não tem tanta chapa assim, né? E o Ronaldo Dimas, por exemplo, tem mais um problema adicional, ele iria disputar a Câmara dos Deputados junto com o filho, né? Thiago Dimas. Então o Laurez até poderia engatar uma campanha para federal, mas o Dimas já tem esse problema. Porque o filho é deputado federal e deve vir, natural, vem a reeleição. Sim. Né? Agora, ao Senado, a gente está vendo também aí, por exemplo, Marcelo Miranda, ex-governador, já assinalou que é candidato ao Senado, né? Sim, é um bom nome. É um bom nome, o Marcelo Miranda. Ele tem cacife para ser candidato a senador, né? Porque teve... ele, na cabeça dele, acha que a pessoa tem uma dívida ainda com ele, e realmente o pessoal gosta muito do Marcelo Miranda, né? Apesar, parece que a questão da prisão, aquele negócio todo, não colou muito nele, né? Essa cassação não colou muito nele. As pessoas gostam dele do mesmo jeito, entendeu? E o PMDB sempre teve aí 20% a 30% dos votos do Estado. O PMDB nunca ficou sem representação. Então, ele seria um bom nome, tanto que ele foi eleito no Senado lá em 2018. Não, foi 2014. 14, né? E numa eleição que ele entrou de teimoso, né? Na verdade, porque ele estava inelegível, né? E eu não sei como o TJ, o TRE concedeu a candidatura dele, mas ele estava inelegível, tanto que caiu e assumiu o Vicentinho. Pois é, agora, aquela eleição que ele não assumiu, ele ganhou, mas não levou, aquilo não pode atrapalhar um pouquinho, não? Ou as pessoas esquecem isso? Como é que é o eleitor? Eu acho que o eleitor tem uma dívida assim, com o Marcelo Miranda, né? Ele sempre acha que tem uma dívida com o Marcelo Miranda, né? Nos últimos, desde 2002 para cá, né? Porque o Marcelo, assim, ele transmite muita paz, um bom moço, aquela coisa toda. E acho que as pessoas gostam mesmo dele, né? Ele sai na rua, as pessoas gostam dele, ainda não pegou nele. Agora, vamos ver se o eleitor muda muito, né? Ele não sabe se o eleitor, qual a cabeça do eleitor esse ano, né? De lá para cá já teve, o Marcelo foi preso, teve a Operação Lava Jato, caiu a Operação Lava Jato. Agora tem essas coisas do Carles aí que zerou, porque uma das coisas de Carles, desse grupo de Carles com o Marcelo, é que o Marcelo tinha desviado recursos, agora zerou, né? Na questão. Então tá todo mundo junto. Carles, o Siqueira mais Sandoval, né? O Marcelo Miranda, né? Tá todo mundo junto agora, não tem que surgir uma nova frente aí, né? Exatamente. Luiz, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Norte Entrevista. Com certeza esse primeiro momento foi muito importante recebê-lo para a gente fazer aqui essa análise política, né? Já que 2022 está chegando e a gente tem as eleições para o próximo ano. Obrigado, Luiz. Nós estamos à disposição. E nós vamos ficando por aqui com o Norte Entrevista. Na próxima semana, mais uma personalidade com a gente, aqui sempre a partir das 7h15 da noite. Boa noite, até lá.